Olá, alunos! Meu nome é Maria Eduarda e eu sou monitora do projeto de redação do Enem. Hoje eu vou explicar como vocês devem escrever o parágrafo de introdução. Primeiramente, não se esqueçam que todos os seus parágrafos devem ter no mínimo 3 frases. Na introdução, você vai separar essas frases em 3 tópicos: o contexto, o tema e a tese. Na primeira frase, você vai contextualizar o assunto utilizando um repertório sociocultural ou uma alusão histórica, que pode ser um filme, um livro, uma série, uma citação ou uma música. Mas lembre-se que precisa ter relação com a proposta da redação. Na segunda frase, você vai escrever qual é a problemática do tema, de modo que relacione a sua contextualização. Nessa parte, você pode repetir as palavras da proposta para demonstrar domínio dela. Na terceira frase da introdução, você precisa explicitar quais serão os argumentos que você vai defender respectivamente no desenvolvimento 1 e 2 por meio da tese. Para isso, você vai escrever de forma sucinta e direta qual é o seu ponto de vista. Lembre-se que o corretor precisa acabar de ler a sua introdução e saber qual é a sua opinião. Vamos ver na prática como funciona? Essa introdução é parte de um texto nota 1000 do Enem 2019, no qual a proposta foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vou ler para identificarmos as partes da introdução. Na obra A Invenção de Hugo Cabret é narrada a relação entre um dos pais do cinema, Georges Méliès, e um órfão, Hugo Cabret. A ficção inspirada na realidade do começo do século XX tem como um de seus pontos centrais o lazer proporcionado pelo cinema, que encanta o garoto. No contexto brasileiro atual, o acesso a essa forma de arte não é democratizado, o que prejudica a disponibilidade de formas de lazer à população. Na primeira frase, o candidato contextualizou por meio de um filme. Na segunda e terceira frase, ele apresentou o tema retomando o contexto do Brasil na atualidade. Percebam que ele relaciona com o repertório a problemática? Além disso, ele já deixa a opinião dele explícita de que o acesso ao cinema não é democratizado e é prejudicial. Esse problema advém da centralização das salas exibidoras em zonas metropolitanas e do alto custo das sessões para as classes de menor renda. Nessa última parte, ele complementa o ponto de vista já deixando claro quais são os argumentos que ele vai defender: a centralização das salas nas zonas metropolitanas e o alto custo das sessões. Vocês viram como somente com a introdução nós conseguimos identificar qual a problemática geral, qual é o ponto de vista do candidato e quais serão os argumentos? Percebam também que ele utilizou as palavras da proposta ao longo do parágrafo. Agora, vamos para a introdução do texto nota 1000 do Enem de 2018, no qual a proposta era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Na primeira frase, ele contextualizou a proposta com uma alusão histórica. Depois, o candidato apresentou o tema usando palavras que estão na proposta e relacionando ela com a contextualização anterior que ele fez. Novamente, o aluno já deixa claro qual a posição dele frente à problemática, já que ele fala na quarta e quinta linha que os mecanismos de controle de dados revolucionaram de maneira negativa. Vamos avançar para sabermos quais serão os argumentos para defender essa opinião. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Viram como ele deixa claro que ele vai defender nos desenvolvimentos 1 e 2? De modo geral, ele vai falar sobre os impactos do que apresentou, argumentando sobre a influência nos hábitos e no âmbito pessoal do usuário. Fazendo desse jeito, você vai ganhar pontos na competência 3 pelo planejamento textual, na competência 2 pela argumentação e na competência 4 pela coesão do texto. Alunos, é isso. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Não se esqueçam que a prática leva à perfeição, então sempre enviem suas redações para correção. Bons estudos!